Davi Maia, deputado estadual do Democratas, é nosso entrevistado a partir de agora aqui em Conjuntura. Deputado, bem-vindo mais uma vez à nossa Conjuntura. Bom, o senhor está começando agora o seu mandato e já está no meio de uma série de polêmicas, né? Uma delas é de respeito ao Fundeb, ao rateio do Fundeb. O senhor está questionando, inclusive, um veto do governador ao desconto, quando ele instituiu o desconto de 11% para o AL Previdência, que era uma coisa que o senhor é um dos deputados que não queriam de forma alguma esse desconto. E aí, como é que fica essa polêmica? Primeiro, bom dia a todos que estão nos assistindo. Flávio, na verdade, não é que a gente não queria, que é ilegal. A lei já veda, tanto é que o governador, em anos anteriores, fez a mesma prática, descontou para o AL Previdência os 11%, e a Justiça já condenou 2 vezes, sendo que ele fica recorrendo e os professores não recebem. Então, para corrigir essa ação, a Assembleia, de uma maneira unânime e inédita, antecipou os trabalhos, trabalhou durante o recesso, aprovou a lei de rateio para que os professores não sofressem mais e colocou essa emenda. Essa emenda corrige 3 fatores. Primeiro, por que existe rateio? O rateio só existe porque o governo do Estado não planeja direito o recurso dos 60% do Fundeb. Não dá o aumento necessário aos professores, até porque isso acarretaria em aumento também para os inativos. Então, no final do ano, tem uma sobra e ele tem que repassar para os professores. Sendo que, como ele já foi penalizado durante os 12 meses sem o aumento, quando ele faz o repasse, ele ainda desconta um valor para o AL Previdência, para a aposentadoria, e esse valor, por incrível que pareça, não é calculado no final, quando o professor vai se aposentar. Então, ele é penalizado pela 3ª vez. E aí, a Assembleia, de uma maneira inédita, como eu falei, se organizou, aprovou a emenda. Foi uma emenda modificativa de redação, uma emenda minha, outra da deputada Jó, mas essa especificamente da Previdência foi minha, e a gente aprovou por unanimidade. O governador, infelizmente, vetou a emenda, irá voltar o veto para a Assembleia, e nós estamos conversando com os nossos pares também já para derrubar o veto. Qual é a perspectiva de acontecer isso? Flávio, a Assembleia se reúne amanhã, na terça-feira. Era para ter sido na sexta passada, regimentalmente, mas como teve um evento do governo na FGV do Rio de Janeiro, o presidente e os outros deputados que queriam participar do evento acharam melhor deixar para terça. Então, amanhã o governador vai ler a carta de intenções para os próximos 4 anos. Espero que ele vá, porque ele não tem ido à Assembleia. E aí, só a partir da quarta-feira, a Assembleia volta para a sua rotina diária. E o veto é uma das questões que fecha a pauta. Então, parece que 2 vetos lá para ser votado, e eu acho que esse é o terceiro. Então, trabalhar aí com o presidente, trabalhar com os pares, com os outros deputados, para ver se a gente antecipa a votação desses vetos. O senhor tem assumido nesse início de mandato, que é o seu primeiro mandato como deputado estadual, uma postura de oposição ao governo Renan Filho. E até há pouco dias o senhor disse uma expressão interessante, que desejaria estar no Instagram do governador. Por que isso, deputado? Porque eu acho que no Instagram do governador, que a gente chama de Instagram oficial, a vida é muito melhor. Tem medicamento nos hospitais, a Santa Mônica funciona, os professores têm aumento. Então é outro mundo. A segurança é perfeita e aí é justamente isso que a gente está interferindo. Olha, no Instagram o governador fala que as finanças do Estado pela primeira vez é superavitário e que o Estado de Alagoas é um exemplo. Aí o Santoro, que é o secretário da Fazenda, faz um documento e entrega para o ministro da Fazenda, da Economia, da possibilidade para o Supremo também, da possibilidade de diminuir o salário dos servidores. Então, a gente vive em 2 mundos. O mundo real, que é esse aqui que nós estamos, e o mundo do Instagram do governador, que é perfeito. E um dia, se eu pudesse, queria viver nesse mundo, que é muito melhor. Sou um deputado que me elegi na oposição, junto com o deputado Bruno Toledo, somos, eu acho que hoje, os únicos deputados da bancada de oposição, mas pelo que eu estou vendo o movimento na Assembleia, acho que essa bancada irá aumentar, espero isso, e faço parte de um espectro que justamente se contrapõe ao espectro do governo do Estado. Outra coisa, qual o tamanho dessa chamada bancada da oposição na Assembleia nesse momento? Hoje, declaradamente, somos 2, mas temos uma bancada independente hoje que é maior do que a bancada do governo. Tanto que, na primeira sessão, na sessão extraordinária, convocada pelos deputados, que a Assembleia assumiu um protagonismo, me escolheram como relator especial e aprovaram as minhas emendas. Então, o que mostra que essa bancada do governo realmente é que não existe. Hoje eu acho que existe na Assembleia uma bancada declarada de oposição, pequena, mas existe, uma bancada independente gigante,
e uma pequena também bancada de governo. Esse grupo de chamados independentes, ele é composto por alguns que apoiaram o presidente eleito da Assembleia, né, o Marcelo Victor, porque não quiseram apoiar a candidatura de Olavo Calheiros, deputado estadual também, a presidente da Assembleia. O senhor acredita que quantos desses insatisfeitos, insatisfeitos com aquela situação anterior de ter de apoiar Olavo Calheiros, quantos desses poderiam formar esse grupo de oposição, chamado grupo de oposição? Eu acho que a oposição hoje a gente tem chance de chegar aí a 5, 6 deputados. Eu não quero nomeá-los para não gerar uma questão política, um impacto político desnecessário. Mas eu acho que tem condições de a gente chegar de 5 a 6, uma coisa inédita. Alagoas sofre muito, e não é questão desse governo, por ser um estado eminentemente governamentista. Aqui não interessa quem é o governador, todo mundo marcha para o governo. Não temos claramente quem é a situação em que é a oposição a Alagoas, e isso é histórico, vem lá de trás. Sempre foi assim, diferente do que é Pernambuco, diferente do que é Sergipe, do que é a Bahia, onde você sabe quais... E a necessidade da oposição é muito grande, porque você sempre tem que ter o contraponto, você sempre tem que ter a outra visão. E Alagoas nós não temos, infelizmente. E na Assembleia repete-se isso. Agora, pela primeira vez, você vê se formar um grupo de oposição dentro da Assembleia. E o pior, de um governo que foi candidato sozinho. Um governo que não teve esse contraponto nem na sua eleição. Um governador que não teve esse contraponto nem na sua eleição. E você já vê esse contraponto na Assembleia. Isso, para quem acompanha a política, claramente é demonstrativo de algumas coisas. Bom, o presidente Marcelo Victor foi eleito há poucos dias, né? E já se fala de que ele vai convocar, a mesa vai convocar uma nova eleição, já agora para esse ano, para esse primeiro semestre ainda, já antecipando a reeleição dessa atual mesa. O senhor concorda com isso? Não, Flávio, eu acho precipitado. O Marcelo Victor nunca comentou isso, pelo menos nas reuniões, nas várias reuniões que eu participei, o presidente Marcelo Victor nunca comentou, nunca nem cogitou a hipótese de antecipação. Ele ainda não assumiu, na verdade, né? Assim, tomou posse como presidente, mas não teve nem a sua primeira sessão ordinária. Então, eu acho que essa conversa é muito uma questão até de desgaste da casa. Porque, Flávio, pela primeira vez a casa é protagonista. A casa disse não à capitania hereditária de eleger o tio do governador presidente. O governo foi derrotado. A casa se autoconvoca quando o governo não queria que a casa se convocasse para fazer o rateio dos professores. Então, a casa toma protagonismo e as palavras do presidente Marcelo Victor são muito claras. O plenário é protagonista da situação. Não é a presidência, não é o presidente, não é a mesa diretora, é o plenário. Eu acho que ele tem condições hoje de trazer uma nova visão. A Assembleia, como todo mundo sabe, eu fui eleito justamente criticando esse modelo, justamente criticando essa velha política. E a Assembleia tem condições hoje de mostrar que quer evoluir, de mostrar para a sociedade alagoana que está diferente. Espero muito que ele consiga executar esse tipo de política. E é só você olhar a renovação da Assembleia, quão grande foi, a bancada feminina como aumentou, saiu de 2 para 5, a média de idade que caiu em 4 anos, isso representa muita questão. Então eu estou muito empolgado com essa nova gestão e eu acho que essa antecipação da eleição é algo muito abrupto, muito desnecessário nesse momento. Se ele fizer uma boa gestão, nada impede que a Assembleia o retorne para a presidência. Bem, o governador Renan Filho, ele foi muito bem avaliado nessa primeira gestão dele, né? Praticamente não teve adversário, como o senhor falou agora há pouco, e até por conta disso teve uma excelente votação. Será que vai ter mesmo realmente condição de formar esse grupo de oposição? Eu acho que o grupo já está formado, na verdade. Ele fez uma ótima gestão na avaliação de algumas pessoas de quem não conhece o governo nos números, até porque eles nunca foram mostrados. O debate nunca foi feito. Tanto é que o senador Rodrigo Cunha foi o senador mais votado quando o pai do governador era candidato. Se você pegar os números de Maceió, são piores ainda para o governo. Tanto a questão de avaliação do governo em Maceió, quanto a eleição de Senado. Agora, lógico, numa eleição que você está só numa pista de corrida, que você não tem adversários, então é muito melhor torcer para o carro que vai ganhar. Quando você já sabe qual é o carro que vai ganhar, todo mundo vai torcer para ele. Ninguém gosta de perder, nem o eleitor gosta de perder o seu voto. Eu acho que o que falta é o debate. E esse grupo político de oposição, na minha visão, ele já está claramente formado. Tem o senador Rodrigo Cunha, tem o prefeito Rui Palmeira. Espero que o deputado JHC venha fazer parte definitivamente desse grupo.
temos outras e outras pessoas importantes da política alagoana que dizem, não, a gente não vive aqui, não pode ser um estado de pai para filho, como se fazem em algumas regiões. Isso tem que ser discutido, tem que ser debatido, e a importância que exista governo, repito, mas que exista oposição clara, mostrando para a sociedade que sempre existe uma alternativa àquilo que está posto. Bom, falar em Rodrigo Cunha, que o senhor se referiu agora há pouco, que foi deputado estadual e agora é senador. E quando foi deputado, ele fez o que fez agora também como senador. Alguns cargos do gabinete, ele criou um critério de seleção pública para preenchimento. E o senhor está seguindo esse mesmo exemplo. Eu acho que as boas posturas, as boas práticas devem ser copiadas. Copiei isso do Rodrigo. Outros colegas meus no Brasil afora, do movimento que eu faço parte, que é o Renova Brasil, estão fazendo. Fizemos um contrato com uma instituição chamada Legisla Brasil, que é uma entidade suprapartidária, sem fins lucrativos, séria, que fica lá em São Paulo, não tem interferência do deputado, porque muita gente liga perguntando, não dá para fazer. Não tem interferência, a gente não se mete no processo seletivo. Estamos fazendo um processo seletivo para 5 vagas do meu gabinete, para o assessor jurídico, o nosso advogado, para o design gráfico, que é a pessoa que vai justamente trabalhar com a comunicação, para um estagiário de comunicação, para um estagiário jurídico, para assessorar esse advogado, e na área ambiental também a gente tem uma equipe, mas não tinha um estagiário. Também estamos trazendo um estagiário de ambiental. E eu peço a vocês que estão nos assistindo, que façam suas inscrições, vai até agora o dia 28, muita gente já se inscreveu, mas ainda dá tempo, até o dia 28 de fevereiro, www.davimaia.com. Deputado, que projetos o senhor tem para esse seu primeiro mandato de deputado estadual? Eu tenho mais vários. Se eu for passar aqui, a gente vai passar 3 programas falando. Mas a primeira coisa que eu fiz, Flávio, foi fazer um planejamento estratégico. Um planejamento estratégico do meu mandato. Assim eu fiz na SLUM, fiz no meio ambiente, fiz até na minha eleição. Eu tenho que ter métricas, eu tenho que ter parâmetros para testar o meu mandato. E com a auditoria externa. Inclusive para dizer quando o deputado erra ou quando o deputado acerta. Mas nesse primeiro momento, que é estruturar o nosso mandato. O primeiro passo, o processo seletivo, para fazer os cargos, completar os cargos. Segundo, diminuir, fazer um mandato mais barato do que os deputados que estão aí. Assinei um compromisso de ser pelo menos 30% mais barato do que a média dos deputados da Assembleia Legislativa. Isso é um compromisso meu da eleição com o Renova Brasil, de ser transparente, de ser ético. E o que é que nós iremos fazer para atingir esses números? Processo seletivo, depois, criação do Conselho Consultivo do Mandato, grandes pessoas notáveis nas suas áreas, que de uma forma voluntária queiram ajudar, me utilizar como instrumento de mudança do Estado. Então, esses notáveis participarão do meu mandato, será um conselho, cada um na cultura, na educação, na saúde, na segurança pública, nas finanças. Então, essas pessoas irão me ajudar, irão trabalhar junto comigo. A terceira, coworking legislativo, que é um processo também que eu copiei da vereadora de São Paulo, do Partido Novo, a Janaína Lima, que é justamente, meu gabinete não tem paredes, vai ser um gabinete aberto, onde você tem um projeto para desenvolver o Estado, você vai utilizar a estrutura da Assembleia Legislativa. Você vai fazer um TCC que estuda coisas do Estado, que isso pode ser absorvido pelo Estado, você vai usar a minha estrutura, a estrutura do nosso gabinete. Quarto, o app, o aplicativo, que é um aplicativo que eu trouxe também, copiei do vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que é meu professor do Renova Brasil. Ele desenvolveu o nosso mandato e eu faço parte do nosso mandato. Então, o eleitor vai saber quanto eu gasto, quanto eu consumo e, mais do que isso, vai poder solicitar agendas, solicitar pautas e, mais do que isso, ele vai, junto comigo, votar na Assembleia. O eleitor vai dizer lá todas as matérias, antes da votação da Assembleia, vai estar lá no aplicativo e o eleitor vai chegar lá e vai votar sim, não ou abstenção, como eu faço no plenário. Isso também é uma etapa agora já para o primeiro semestre. Então, nosso planejamento do primeiro semestre é justamente a estrutura desse mandato. E, lógico, defender as nossas bandeiras. Primeiro, meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e liberalismo. Um Estado menor, um Estado mais eficiente, que pese menos nas costas do contribuinte. Como, Davi? Temos vários exemplos. Um deles, a nossa companhia de saneamento de Alagoas, a nossa Casal, que eu tive a grande notícia esse final de semana de saber que o estudo do BNDES ficou pronto, um projeto de 6 bilhões de investimento. E eu, como oposição, serei o apoiador maior do governo nesse projeto dentro da Assembleia. Eu irei apoiar, porque eu acho que não só a Casal, mas outras estatais que têm em Alagoas só pesam e prestam um desserviço à sociedade. Para encerrar, deputado, como é que o cidadão, aquele que está nos assistindo agora, pode ter acesso a esse trabalho do senhor?
pelas nossas redes sociais, que esse é o mais claro. Então, no Instagram, no Facebook, Davi Maia Lima. Bota lá no Twitter, para as pessoas que gostam de informação. Eu também converso muito no Twitter, estou no Twitter já há muitos anos, não agora depois de Bolsonaro. Pode nos seguir e pelo nosso site, www.davimaia.com. Também sempre conversando, sempre pautando, sempre falando, porque eu acho que é para isso que o Legislativo é feito, para conversar. E a velha política perdeu o contato com o eleitor. A gente nós que nos elegemos agora, temos a obrigação de retomar esse contato, porque é o que eu sempre digo ao meu eleitor. Eu sou apenas um instrumento, esse mandato não é meu, mas é nosso, e das 23.748 pessoas que votaram em nós. Ok, muito obrigado ao deputado Davi Maia, do Partido Democratas, e agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar.